Olá, me chamo Milena e vou apresentar aqui o jogo que eu e minha equipe montamos para a disciplina de Game Design. Então, no começo do jogo, a gente tem aqui um prólogo explicando qual que é a história do jogo. E se vocês lerem, vai dar para entender, mas basicamente, resumindo aqui, a história é a história de um jardim que estava escondido na universidade. E aí, depois de uma reforma, percebe-se que aquele jardim tinha algumas flores que estavam morrendo e tinha um motivo para que elas estivessem morrendo. Elas estavam se sentindo sufocadas, enfim, sem vida. E aí, Amnis, que é o personagem principal, ele é um espírito, ele é tipo um fantasminha que ele consegue entrar na universidade, entrar no campus, e lá ele consegue resgatar a vida dessas flores. Então esse aqui é o Amnis, ele é um nosso fantasminha. E quando a gente vai andando, esse mapa aqui já é plataforma, né? Mas aí a gente vai ter mais na frente outra plataforma com mais interações. E aqui vai contando a história, as vozes das flores, que são basicamente flores que estavam meio que mortas, por isso que ele escuta vozes. Falam com ele e dizem que precisam da ajuda dele. E tem esmo, que é uma erva daninha que estava matando essas flores, que é a causa principal das flores estarem morrendo. E aí, quando a gente chega aqui no final desse poste aceso, a gente tem essa opção de escolha. Deseja ajudar as vozes? Se eu clico não, volta para o começo desse mesmo mapa. Se eu clico sim, eu vou para o próximo. E aí, temos aqui, explore o jardim e devolva as vozes das 3 flores mortas. E temos esse mapa top-down aqui, que simula as salas da universidade, da UFPE. E aí, a gente pode procurar as flores. Aqui a gente tem alguns NPCs que eles dão dicas de onde as flores estão. E esse mapa, ele foi pensado de uma forma que ele tivesse muitos detalhes. Tanto que dá pra gente ver muitas flores aqui no jardim. Não dá pra saber exatamente quais são as flores que eu tenho que cuidar. E aí os NPCs estão aqui pra isso. Porque quando eu falo com eles, eles falam de uma flor perto do lago. Esse outro aqui vai falar de uma flor perto da árvore mais alta do jardim. E aí quando você recebe essas dicas, você percebe que tem essa flor aqui em cima, essa aqui de baixo e uma lá na esquerda. E aí tem uma ordem certa para resolver esse problema. E aí você só vai conseguir prosseguir para o próximo mapa, que é o de point and click, se você chegar na certa. Então aqui a gente chegou e temos o point and click, que é de clicar e arrastar. Então essa flor aqui, ela tá precisando de uma dessas 3 coisas: água, sol ou cuidado. Nesse caso, essa aqui, eu não lembro, acho que é sol. Eu sei que aparece a opção aqui. Quando a gente clica, o cursor muda também, para saber que você tá levando aquele elemento para a florzinha escolhida, né? Depois disso, se você for para a flor errada, elas vão falar que não era a vez daquela flor, era a vez de outra flor e tal. E aí, você tem que ir para a flor correta. Você só consegue completar esse mapa se você for para a flor correta, se você fizer a ordem correta. Então, agora a gente tem já 2 que renasceram, né? E temos a última que precisa de água. É isso mesmo. Então, ela vai, completa aqui. Depois de completar, a gente libera essa parte que fala que a última flor agradece por ter as vozes devolvidas, por poderem estar vivas de novo. E o Amnis tinha que ir para a sala 1. Mas antes, tem a árvore-mãe, que os espíritos da faculdade escondem essa árvore-mãe do Esmo, que é o vilão. Mas agora ele podia ver, porque ele tinha conseguido ajudar as flores, ele é amigo delas, então agora ele tem esse direito. E aí quando ele chega na árvore-mãe, ela tem um diálogo também, mostrando que ele restaurou as 3 flores e agora ele deve procurar Esmo. E para isso ele tem que enfrentar uma jornada. Indo atrás das ervas daninhas, que são meio que minions dele. E também fugir dos espinhos, né? E aí, para isso, ele tem que ir na sala 1. No diálogo, isso é falado. E aí, ele vai lá em cima, na sala 1, e entra no próximo mapa. Que aí, esse é outro mapa, plataforma, mas esse aqui tem mais interações.
Porque quando eu bato no espinho, ele volta, né? E temos aqui também as ervas daninhas, que eu tenho que matar. Não necessariamente tem que matar, porque se você passar direto delas, beleza, já se foi, sabe? Mas... Ai, meu Deus. Socorro. Enfim. E aí, ele vai até o final do mapa. E lá no final, ele vai encontrar outra florzinha. Que foi a última flor que falou com ele. Aqui. Ó, eu sabia que você iria conseguir. Vamos, a caverna de Esmo fica bem ali, derrote-o. E aí... Quando chega aqui, chegou na caverna, né, de Esmo, tem alguns espinhos que eles são pontos de colisão. Então, não consegue andar, a não ser que ir livre deles, né? Então, tem que achar o caminho certo. E aqui encontra Esmo. E quando interage com ele, aparece: seu jardim só irá viver se eu não existir mais. E aí, o que você vai usar para derrotá-lo? Arrancar sua raiz ou cortar suas folhas? Se coloco para cortar as folhas, vai voltar para o último mapa de plataforma. Se colocar para arrancar a raiz, que foi uma dica que a árvore mãe deu no começo, no mapa anterior, a gente vai para o final do jogo. Então, a gente tem um epílogo, né? Mostrando que, graças a Amnis, tudo foi resolvido, né? E aí, temos dizendo que Esmo foi derrotado e tal. E aí, vamos para os créditos do jogo. E aí, finalizamos. Temos os créditos aqui dos autores. E esse foi o nosso jogo, Jardim das Vozes.